Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1. E nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Arnaldo, pastor Elias. Confesso que estava com saudade. Eu me lembrei aqui, a primeira vez que eu preguei aqui foi em 2008, com muita chuva. Acho que era uma sexta-feira, mas estava chovendo muito, tinha bem pouquinha gente na igreja. E o pastor Arnaldo aí já me agendou para um congresso. E aí a gente esteve aqui por vários eventos, e é uma alegria voltar. E faz tempo que eu não venho. A última vez que eu vim, o pastor Elias tinha cabelo ainda. Então faz tempo, né? Glória a Jesus. Irmãos, é uma honra da abertura desse agosto escatológico. É um assunto que é muito necessário para os nossos dias. Amém? Quantos acharam Apocalipse capítulo 1? Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Repita comigo: o tempo está próximo. Glória a Deus. Irmãos, no final estará ali na porta o nosso livro, foi lançado esse ano, Descomplicando o Apocalipse. Você sabe que só 5% da igreja lê e estuda o Apocalipse, só 5%. E nós escrevemos esse livro, ele é totalmente didático. Então, no final de cada capítulo, existem perguntas e respostas para o leitor responder e memorizar o que ele está aprendendo. Então, aqui a gente fala sobre as escolas escatológicas, os 21 juízos do Apocalipse e sobre o estado eterno. Então ele é todo didático. Quem fez o prefácio do livro foi outro escatólogo, né, o pastor Napoleão Falcão, meu amigo. Ele fez o prefácio do livro. E se você puder adquirir, né, você vai estar abençoando. Na pandemia, Deus nos deu um projeto chamado Projeto Arrependa-se. E esse projeto, ele cresceu muito. Nós estamos com uma base muito forte no Amazonas, entre o Peru, Colômbia e Brasil. É lugar de narcotráfico e abuso de crianças. Em setembro, agora eu vou estar lá, no dia 12. Nós temos um sítio lá. E nós vamos fazer um seminário no sítio. E vamos fazer um casamento coletivo. Estou levando vestidos de noiva, eu ganhei 10 vestidos de noiva, glória a Deus. É o sonho de muita mulher, né? E lá, principalmente, irmãos, na região que a gente está, 90% das mulheres já foram abusadas. É algo surreal, para você ter ideia. E só a palavra de Deus para curar esses traumas. E vai ser tremendo. E nós também temos, além do Amazonas, né? A gente tem esse trabalho lá no Ribeirinho, é muito grande o trabalho, e eu peço que você nos acompanhe nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, você vai ver tudo isso lá. E também nós estamos na África. Eu estive na Angola esse ano, e a gente deixou uma base do projeto lá na Angola, e eu adotei 15 pastores a $30 cada pastor. Parece pouco, né? $30 hoje dá quase R$165. Mas lá é mais da metade do salário mínimo.
Então, com $30 eles conseguem comprar o gás, água potável, porque a cerveja é mais cara do que a água e não tem água potável. E também fazer uma boa compra para a sua casa. Desses 15 pastores, só um tem carro, só para você ter ideia. E 2 não tinha celular. Agora um tem, que eu comprei, e esse mês eu vou comprar o outro celular para o outro, para eles terem o celular com WhatsApp. Porque eles usam aquele celular antiguinho, não tem aquele celular pequenininho, antiguinho, é uma benção. E aí eu fiz um grupo, e para a glória de Deus, irmãos, a gente está fazendo um trabalho lá, tremendo, e todo sábado agora, a gente está alimentando 200 crianças e pregando o evangelho para 200 crianças, é uma meta. E não é no mesmo lugar, todo sábado é um lugar diferente, e já deu resultado, eu já estou muito feliz pelo resultado que já está dando, e é um pequeno trabalho, diante da necessidade, mas o Senhor tem sido glorificado. Se você puder nos acompanhar no Instagram, no Facebook, no YouTube, você vai ver todo esse trabalho, e você vai ver como é lindo o que Deus está fazendo, amém? Meus irmãos, hoje nós vamos dar a introdução, né? Amanhã e sexta-feira nós estaremos aqui, mas a gente precisa fazer algumas ressalvas, ver alguns detalhes sobre o livro do Apocalipse. Primeiro, quem é o autor do Apocalipse? Aqui a gente já aprende uma grande lição. Quem é o autor do Apocalipse? Todas as Bíblias dizem quem é o autor do Apocalipse é João, não é isso? Todas as Bíblias de estudos vai dizer que João é o autor do Apocalipse. Mas o autor do Apocalipse não é João. Você sabia disso? Que não é João o autor do Apocalipse? Está escrito aí, ó, está escrito aí, você acabou de ler, parte A do versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. O livro é tão sério que a autoria pertence ao Senhor Jesus. O que João fez? Ele escreveu. E veja que veio pelo anjo e chegou a João. Então veja, a revelação do Apocalipse pertence ao Senhor Jesus, porque aqui ele é o ômega, é o final da história. Outra questão é a primeira palavra do livro, olha ali, a primeira palavra do versículo 1, revelação. O livro é uma revelação. Então veja que o Apocalipse é tirar das sombras, né? Ou revelar aquilo que estava oculto. Esta é a função ou o significado da palavra Apocalipse. É tirar das sombras ou nos revelar aquilo que outra hora estava oculto. E só nesta palavra revelação a gente já tem um grande discernimento. Porque carnal tem revelação, irmãos? Carnal não entende as coisas do Espírito. E o livro do Apocalipse, ele é muito espiritual. Esses dias eu estava conversando com um grupo de pastores, e como eu prego sobre esse assunto há mais de 20 anos, a gente vê uma mudança drástica na igreja. Quando você fala assim, Jesus vai voltar para essa geração, parece algo absurdo. Você sabia disso? Parece uma coisa disso, não, vai vir daqui 50 anos, daqui 100 anos. A maioria diz, eu vou ver meus netos crescer, meus filhos se formarem, eu vou construir minha casa. Como aconteceu com um amigo meu, esses dias estava na casa de um grupo, de um casal de pastores, ele falando dos sinais da volta de Jesus. E a mulher do pastor disse assim, misericórdia, se Jesus voltasse agora, ele seria muito injusto. Agora que eu consegui minha casa com piscina, um carro confortável, eu não iria desfrutar de nada. Infelizmente, é uma visão de uma igreja carnal, que está vinculada às coisas somente dessa terra. E o Apocalipse, ele tem a função de nos tirar daqui. O Apocalipse nos revela o nosso estado eterno e ele nos revela o futuro.
Então muita gente não quer saber do Apocalipse. Outra coisa que eu tenho percebido em alguns lugares que eu tenho pregado, é que na hora que você começa a pregar e trazer a revelação, as pessoas vão embora. Por quê? Elas não suportam ouvir a palavra. E isso é um cenário que vocês vão discernir aqui, como nós somos a igreja do arrebatamento. Por quê? Porque as pessoas não suportam essa revelação. E veja, no versículo 1 ainda a gente aprende outras questões, para quem foi escrito o Apocalipse? Veja, está no versículo 1, para mostrar aos seus servos. Para quem foi escrito o Apocalipse? Para os servos do Senhor Jesus. Você lembra quando Jesus explicou porque ele pregava por parábolas? Jesus pregava por parábolas para ocultar os mistérios do reino de Deus aos sábios e entendidos e revelá-las aos pequeninos. O Apocalipse é uma revelação para servo. Quem tem o coração pronto a servi-lo, compreende esta revelação. Glória a Deus. Agora, qual é o maior propósito do Apocalipse? Está aí no versículo 1. Veja, irmãos, para revelar as coisas que em breve devem acontecer. Então, qual é o propósito do Apocalipse? Revelar o que não aconteceu ainda. É as coisas que irão acontecer que está revelada no livro. E agora eles estão usando, existe algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, talvez 2 coisinhas hoje só, mas eu quero que você entenda que muita coisa que a gente fala, as pessoas dizem, não, isso é teoria da conspiração. Primeira coisa, é gatilho mental. São 2 gatilhos mentais, teoria da conspiração e fake news. Você já reparou que quando você recebe uma notícia muito forte, qual é o teu cérebro, ele ativa a fake news na hora, você vai pensar, é fake news. E aí você vai pesquisar para ver se é verdade, você não acredita na notícia de imediato. Por quê? Porque o teu cérebro foi programado para não acreditar no que está acontecendo. E outra coisa é a teoria da conspiração. Por exemplo, nova ordem mundial, irmãos, até 2020 era teoria. Pega todas as reportagens ligadas à China, Rússia, Índia, Arábia Saudita, Irã, Brasil. Você vai ver Vladimir Putin, você vai ver Xi Jinping, você vai ver Lula, você vai ver todos falando sobre uma nova ordem mundial. Então deixou de ser teoria, está se transformando no quê? Numa realidade. Então veja, que o Apocalipse, ele me faz enxergar o que vai acontecer. E agora presta atenção que tudo que está acontecendo na política mundial, na geopolítica mundial, na economia mundial, na questão religiosa mundial, na questão climática mundial, que são assuntos que estão em evidência, tudo que está acontecendo está revelado aonde? No Apocalipse. Então qual é a função do Apocalipse? Revelar o que não aconteceu. Então não é teoria. Quando eu pego o Apocalipse e eu olho para o mundo, eu estou vendo o Apocalipse emergindo diante dos nossos olhos. Eu estou vendo o cenário do anticristo, do totalitarismo sendo implantado. Então, não é teoria, é uma realidade. Agora veja, querido, o propósito do Apocalipse é nos revelar o futuro. Ele foi escrito para os servos, o autor do Apocalipse é Jesus, o livro é uma revelação. Agora eu gosto do versículo 3, porque antigamente, pastor Elias, pastor Bussola, né? Sandro Bussola. Antigamente, o que eles diziam? Não lê esse livro, senão você vai ficar louco. Não falava? E os crentes têm o costume de dizer que é muito difícil entender o Apocalipse. Até por isso que eu escrevi esse livro.
Porque a maior regra de hermenêutica, irmãos, a Bíblia interpreta a Bíblia e eu não preciso nada além da Bíblia para entender a Bíblia. E se o Apocalipse está na Bíblia, ele tem interpretação. Ele tem interpretação. Então, veja, muita gente se distancia do Apocalipse, cria mística em cima do Apocalipse. Mas veja o que está escrito no verso 3, bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? Mais do que feliz. Então, bem-aventurado é quem lê, quem ouve e quem guarda. Então, eu tenho certeza que eu posso dizer para você que você vai sair daqui não com medo. Você vai sair daqui mais do que feliz, glória a Deus. Porque você está ouvindo, você vai guardar, aleluia, e você está lendo a palavra desta profecia. E aí, irmãos, entra uma questão, né? Dentro dessa base que eu estou dando aqui. Eu não sei se vocês ouviram já sobre a teoria da caverna de Platão, filosofia, né? Eu vou conjecturar, porque a teoria da caverna é que a humanidade aprendeu a viver dentro de uma caverna, lá tinha uma fogueira, todos comiam e viviam dentro daquela caverna. E Platão diz que um homem olhou para a porta da caverna e falou: eu vou sair daqui. E ele sai. Agora eu vou conjecturar a filosofia de Platão. Imagine ele vendo flores, árvores, pássaros, sol, lua, estrela, e ele começa a olhar para tudo aquilo. E falou: meu Deus, existe vida fora da caverna. Aí de repente, esse homem que sai da caverna, ele tem eu vou voltar lá e mandar o povo sair da caverna. Aí ele volta correndo para a caverna: saiam daqui! Tem vida lá fora. O que o povo fez com ele? Matou. Porque não quis sair da caverna. Essa realidade, algumas coisas que nós vamos mostrar aqui, ela é tão forte, que ela vai dar medo em você de querer sair da caverna. É melhor eu viver minha vidinha dentro do meu mundinho do que me comprometer com essa realidade. E essa é a realidade, porque quando você quer mostrar a verdade, as pessoas elas querem te espancar nos dias de hoje. Você já reparou isso? E é em vários meios. Você pode mostrar para a pessoa a verdade, você vai ser atacado, porque ela prefere viver na ignorância. Porque é melhor eu viver dentro da minha ignorância do que eu ter essa clareza. Então eu já quero te convidar, não tenha medo de sair da caverna. Porque o Apocalipse, ele está em andamento, meu irmão. Eu preguei numa igreja, depois de pregar foi uma bênção, um monte de gente aceitou Jesus, gente renovada. O pastor falou comigo: eu preciso falar com você. Você sabe quando você termina de pregar e o pastor diz: quero falar com você, você fica meio preocupado, né? Se acontecer alguma coisa. Aí eu sentei no gabinete, o pastor é psicólogo, e ele falou: rapaz, é muito forte essa revelação. Só que daí ele me deu uma explicação. Ele falou: imagine você dormindo, e eu chego lá e ligo a luz. O que vai acontecer? Você vai abrir o olho, certo? Mas você vai fechar, porque a claridade vai fazer o que com a sua visão? Vai incomodar. Aí ele chegou para mim e falou bem assim: é muito claro o que você prega. E ele falou: o que pode acontecer? Na hora do culto, o povo pode abrir a visão, você está entendendo? O povo abre o olho, só que quando ele sai lá fora, a realidade é tão forte, a clareza é tão forte, que eles podem fechar os olhos e não querer abrir mais. Por quê? Porque vai assustar. Aí ele falou comigo: continue pregando, mas vai mais devagar, porque se você abrir a visão de uma vez, o povo vai ficar assombrado, e talvez eles não vão querer enxergar essa realidade. E junto com sair da caverna, eu quero te dizer outra coisa: não tenha medo de abrir os teus olhos, porque a Bíblia é um livro profético,
assim como você crê que Jesus nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, só no Novo Testamento é mencionado 318 vezes que ele vai voltar. Glória a Deus. E se está escrito, vai se cumprir. E eu quero te dizer, você é um privilegiado, porque eu tenho certeza na minha alma, meu irmão, que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui não vão descer à sepultura. Como Elias foi transladado num redemoinho, como Enoque foi tomado vivo da terra, a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, nós veremos o amado da nossa alma. Quem crê, diga glória ao nome dele. Aleluia. Agora veja que dentro da bem-aventurança vem a palavra: o tempo está próximo. Repita novamente comigo, diga: o tempo está próximo. Queridos, o Apocalipse, ele é o livro da derrota de Satanás. Você sabia que ninguém deixa a biografia da sua derrota? E ninguém gosta que as pessoas saibam das suas derrotas. E o diabo não quer que as pessoas entendam o Apocalipse, porque esse livro não é um livro de destruição. Esse livro é o livro do triunfo do bem sobre o mal. Quando você lê capítulo 20, 21, 22, você vê que quem vence é o autor da palavra. Glória a Deus. Só que tem muita gente perdida sobre esse assunto da volta de Jesus. E eu sempre, num seminário como esse, num mês como esse escatológico, eu gosto de citar, e eu vou ser bem breve, sobre 3 coisas que todo cristão precisa compreender sobre a volta de Jesus. A primeira coisa é básica, que muitos já abriram a visão, graças a Deus, é que Jesus, ele sabe o dia, a hora, o minuto e o segundo que vai vir buscar a sua igreja. Os haters, né? Lá no meu canal de YouTube tem muita gente que fica falando assim: nem Jesus sabe a hora que vai vir buscar a igreja, e vocês querem ficar adivinhando o dia que ele vai voltar. Porque Jesus disse, foi Jesus que disse em Marcos 13, 32, ele disse que nem os anjos no céu e nem o Filho sabe a hora, mas somente o Pai. Não é isso que está escrito lá? E baseado nesse texto, se cria um contexto e diz que Jesus não sabe o dia que vai vir nos buscar. Mas, biblicamente, Jesus, ele é Deus. Ele é Deus, sim ou não? Então, para Deus ser Deus, ele precisa ser completo. Então, veja bem, Deus, ele é, eu só vou citar 3, né? Ele é onipotente, onipresente e dentro da onisciência existe a presciência. Então veja bem, a onisciência diz que não existe nada no espaço e no tempo que Deus não saiba. Ainda a palavra não saiu da minha boca e tu já conheces. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então veja bem, quando eu digo que Jesus não sabe alguma coisa, eu tiro o que dele? Eu estou dizendo que ele não sabe alguma coisa, eu tiro o que dele? A onisciência. E quando eu tiro a onisciência, você tira a divindade. Jesus, ele sabe. Aí você vai dizer assim: mas pastor, me diz um texto na Bíblia que prova que Jesus sabe. Apocalipse 1:8. Em Apocalipse 1:8, Jesus se declara o dono do tempo. E presta atenção que tempo é para homem, tempo não é para Deus. Como é que nós dividimos o tempo? Passado, presente e futuro. E olha como é que Jesus está se declarando: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Agora olha o tempo: eu sou o que é,
eu sou o que era e eu sou o que há, passado, presente, e ele diz, o Todo-Poderoso, glória a Deus. Então veja que aqui Jesus se declara o dono do tempo, e Jesus, ele sabe tudo, e ele sabe o dia, hora, momento, segundo e milésimo segundo que vai vir buscar a sua igreja. Existe um texto, irmãos, sobre presciência e onisciência, Isaías 46, 10, é um texto que é o próprio Deus testificando dele mesmo, e esse texto, ele é muito forte porque Deus está falando sobre questão de tempo, e sobre presciência e onisciência. Existem algumas traduções, 46, 10, Isaías, olha o que diz, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. Está na minha tradução, mas em muitas traduções está escrito assim, que anuncia o fim desde o princípio. Qual tradução? Tem alguma aqui? Anuncia o fim desde o princípio? Do irmão lá está assim, pastor Elias? Anuncia o fim desde o princípio. O que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Agora veja bem, irmãos, o que Deus está dizendo? Quando ele diz, eu anuncio o fim das coisas antes de começar. O que ele está dizendo? Que antes de ele começar qualquer coisa, primeiro ele termina. Então primeiro Deus termina para depois então ele anuncia o fim. O Apocalipse é o quê? É o fim, e ele anuncia o fim desde o princípio. E dentro desse contexto, existe um texto escatológico que muito professor de teologia foge dele. Mas quando é que Jesus morreu? Na nossa mente, Jesus morreu no ano 33 da nossa era, sim ou não? Mas olha o que diz Apocalipse 13, 8. A última parte fala quando Jesus morreu. Jesus morreu antes de começar a história. Olha o que diz. Primeiro ele fala sobre adoração à besta. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não forem escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Antes de Deus soprar na narina de Adão e Eva, o Cordeiro já estava morto. Porque antes de Deus começar, primeiro ele ter. O que isso quer dizer? Que dentro desse espaço e tempo não existe nada que Deus não saiba. E aí eu pergunto, isso diminui o poder ou aumenta o poder de Deus? Aumenta. Aí muita gente diz, mas pastor, então ele sabia que o homem ia cair? Claro que sabia. Por que criou? Porque ele queria relacionamento. Ele cria o homem para se relacionar. Ele não criou uma máquina, ele criou seres. Mas compreenda que dentro desse princípio teológico, não existe nada que Deus começa sem saber como vai terminar. E Cristo morreu antes de o homem ser criado. Por quê? É por isso que todo o sacrifício do Antigo Testamento apontava para o quê? O sacrifício da cruz. Quem foi o primeiro a sacrificar? Você sabia que foi o próprio Deus? Gênesis 3, 21, a Bíblia diz que Deus fez túnicas de pele e vestiu o homem. O que Deus fez? Ele matou um animal, pegou a pele e vestiu o homem. O sacrifício que Deus fez apontava para onde? Para a cruz. Sangue derramado pelo pecado do homem. Então compreenda,
dentro deste princípio, dessa lógica, como é que Deus nos vê? Você sabe como é que Deus nos vê? Deus já nos vê dentro da Nova Jerusalém, adorando e glorificando a Ele, assentado na mesa das bodas do Cordeiro com Abraão, Isaque e Jacó, aleluia, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoá-la até o glorioso dia de Cristo Jesus, aleluia. Então veja que dentro desse princípio não existe nada que Deus não saiba. E Jesus, sendo Deus, Ele sabe tudo. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. Mas diante do cenário profético que nós estamos vivendo, nós não podemos dizer o dia que Ele vai voltar, mas nós podemos ver que somos a igreja que vai vê-lo como Ele é. Aleluia. Como diz o hino da harpa, nossa esperança é a sua vinda. Quem tem essa esperança? A Bíblia diz que Cristo em vós é esperança de glória. Aleluia. Segunda coisa que eu costumo dizer quando falo da volta de Jesus, que as pessoas precisam discernir isso para discernir o tempo, é que muita gente diz que Jesus não vai voltar agora. E por que as pessoas dizem que Jesus não vai voltar agora? Porque se prega sobre um grande avivamento mundial. Vai haver um derramamento do Espírito, uma multidão de almas vai aceitar Jesus. Irmãos, biblicamente, primeiro quando alguém prega sobre isso eu pergunto, me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia. O primeiro texto que vai vir na mente é Atos 2,17. Acontecerá que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito. Veja que Joel não disse últimos dias, foi Pedro que usou últimos dias. Joel em 2,28 ele diz, acontecerá que depois. Mas Pedro não disse acontecerá que depois. Pedro diz acontecerá que nos últimos dias. E a interpretação de todo pregador, ela cai por terra diante do contexto. O que Pedro estava pregando? Que o derramamento do Espírito no Pentecoste era um acontecimento que ligava ao fim dos tempos. Ele não estava pregando uma mensagem para o futuro. Ele estava pregando uma mensagem para aquela geração. A ponto que os apóstolos aguardavam o arrebatamento da igreja. Irmãos, 1 Pedro 4,7, Pedro pregou sobre o fim dos tempos. O que Pedro diz? Já está próximo o fim de todas as coisas. Se você ler 2 Pedro capítulo 2, capítulo 3, você vai ver Pedro falando sobre juízo e sobre a vinda de Cristo. O apóstolo Paulo é uma das coisas mais tremendas que eu gosto na Bíblia, porque esses dias dentro de um debate aí entre pré, pós, Jesus vai vir no meio da tribulação, antes da tribulação, e como eu acredito que Jesus vai vir antes da tribulação, eu falei, Paulo acreditava no grupo, né? Paulo acreditava que seria arrebatado. Aí um teólogo reformista entrou lá e falou, se Paulo pregava que seria arrebatado, ele era um herege. Aí eu falei, leia a Bíblia. Veja que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O que Paulo disse? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Aí ele diz, os que morrerem em Cristo vão ressuscitar. Agora o que ele disse no verso 17? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. O que a Bíblia está dizendo? Que Paulo acreditava que seria arrebatado. E o que isso quer dizer? Que a fusão do Espírito na igreja primitiva, para aquela geração era um sinal do fim dos tempos. E nós, como teólogos e pregadores pentecostais, a gente joga esse cumprimento para essa geração. Agora, queridos, Covid-19, 2020, o mundo fechou,
o povo ficou proibido de vir para a igreja adorar Jesus. Não era esse o momento do avivamento? E seja sincero, o que mais o crente ganhou na pandemia? Virou meme na internet. Peso. Os crentes ficaram comendo, bebendo, dormindo e assistindo Netflix. E não percebendo que o que nós vivemos em 2020 é um teste do governo do anticristo, do totalitarismo. A mente mudou, irmãos, o mundo mudou depois de 2020. Tem pastores, pregadores que eu conheço que nunca mais voltou para dentro de um templo, porque começou a consumir internet. Imagine, você está acelerado, a vida, trabalho, estudo, parou tudo. Você ficou travado na frente de uma tela, e você consegue consumindo streaming. E ali você começa a ver um mundo que você nunca enxergou. E tem gente que não voltou mais para o natural ou para o espiritual. É verdade ou não é? Quantos foram e não voltaram? O que aconteceu? Afastamento da verdade, em vez de aproximarmos da verdade. E ninguém percebeu que tudo foi um grande teste para ver como a humanidade se comportava. Vou dar um exemplo que eu e minha esposa vivemos, por causa da dita, não posso estar sendo filmado? Então não vou falar. Vamos tomar na internet eu falo suco de jiló. O que foi obrigado todo mundo a tomar para voltar a trabalhar e estudar. Eu e minha esposa não tomamos. Fui em Fortaleza fazer um trabalho. Cheguei no restaurante, cheguei morrendo de fome. A gente alugou o carro, fui direto para o restaurante, sentei no restaurante. O senhor tem a carteirinha que o senhor tomou? Falei, não tenho. Não posso lhe atender. Eu e minha esposa tivemos que sair de dentro do restaurante. Fui para o hotel. Primeira pergunta, porque lá, quem domina lá no Nordeste, infelizmente, os políticos são totalmente aliados ao totalitarismo. Cheguei no hotel para me hospedar. Cadê o dito comprovante que o senhor tomou? Eu falei, não tenho. Então eu não posso lhe hospedar. Preste atenção, ninguém percebeu. Você não pode trabalhar, você não pode ir para a escola, você não pode. Apocalipse 3,16, o que a Bíblia diz? E fez que a todos, grandes e pequenos, livres e servos, ricos e pobres, lhe seja posto um sinal, para que ninguém possa comprar ou vender. Eu não pude comer, e eu não pude me hospedar, porque eu não tive um comprovante na mão. Agora, assimile, isso daqui eu vou mostrar para vocês isso, com dinheiro digital. Acabou. O banco pode bloquear teu dinheiro, se você não se submeter ao governo. E o fim do dinheiro de real, papel, físico, é esse ano. O Banco Central pega a matéria, amanhã eu vou mostrar para vocês, já começou a queimar dinheiro no Brasil. E isso é o quê? Totalitarismo. E o povo percebeu. Eu tenho um pastor amigo meu que foi nos Estados Unidos tomar, porque ele falou, vou morrer. Quando saiu o primeiro lote, que começaram a dar no povo, ele foi para os Estados Unidos tomar. Sabe por quê, meu irmão? Porque as pessoas, elas vivem pelo que a TV fala, e não pelo que a Bíblia diz. Então veja que o totalitarismo do sistema do anticristo já foi testado, e poucos perceberam. E aí vem o apóstolo Paulo falando sobre os últimos dias, e Paulo vai dizer, em 1 Timóteo 4:1, sabe, porém, isto, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E a grande pergunta é, isso está acontecendo no meio gospel? No meio cristão? Espírito enganador e doutrina de demônio? Tá. Daí nós precisamos ter discernimento, porque tem muito homem de Deus que Deus revela, meu irmão. Tem muita mulher de Deus. Eu conheço vários.
Mas tem muitos que estão com o espírito do engano e da adivinhação. E o povo corre para ser revelado. Agora, a doutrina de demônio é algo que pouca gente fala. Você sabe o que é doutrina de demônio? Tudo que alimenta o homem. Se eu pregar um sermão aqui para você e para alimentar a tua carne, teologicamente é doutrina de demônio. E qual é os sermões que nós estamos ouvindo? Você é o xodó de Deus. Você é especial, e você é mesmo. Mas veja que o culto, ele deixou de ser para Deus. E o culto passou a ser para quem? Deus vai te dar vitória, o milagre vai acontecer, a porta vai abrir. Você vai vencer, você isso, você aquilo, você aquilo. E não há espaço mais no altar para arrependa-se. Porque o reino de Deus está próximo. E você sabe que Laodiceia, dentro da escatologia, representa a igreja dos últimos dias. Veja que Laodiceia ficou como a última carta, a última igreja a receber a carta. Porque foi uma carta direcionada às 7 igrejas. A gente acha que foi 7 cartas, mas foi uma carta. Por exemplo, Éfeso leu o que estava acontecendo nas outras 6 igrejas. Laodiceia leu o que estava acontecendo nas outras igrejas. Então uma tirou o raio-x da outra, porque foi uma carta às 7 igrejas. Agora presta atenção, Laodiceia ficou como última. E qual é o estágio de Laodiceia? Morna. Mas o pior é o significado de Laodiceia. Porque o significado de Laodiceia está ligado à doutrina do demônio. Lau significa povo, e Diceia governo, igreja governada pelo povo. Irmãos, foi feita uma pesquisa no Brasil, em templos e comunidades evangélicas e igrejas pentecostais e não pentecostais. Existem igrejas que domingo à noite, num sermão de um pastor, não existe a palavra Deus e Jesus. Você já parou para imaginar a pessoa ir para o culto para ouvir sobre Cristo e ela não ouve nem sobre Deus nem sobre Cristo? Só mensagem de autoajuda? E isso é o quê? Doutrina de demônio. E infelizmente eu preciso dizer que muitos já transformaram a igreja num clube social. Quem vai pregar hoje? Quem vai cantar hoje? E se você souber que o pregador prega o que você não gosta, você não vem. Porque você só quer ouvir o que satisfaz a tua vontade. E queridos, o cenário que nós estamos vivendo é de um afastamento. E eu digo sem medo de errar, nós somos a última geração de uma preservação pura da palavra. O que será da próxima? Com o evangelho da inclusão, a cruz já perdoou, não existe inferno, não existe juízo, não existe volta de Jesus, você já está salvo. E a pressão está vindo. Irmãos, não pense que o governo brasileiro quer fechar a igreja. O governo brasileiro está se infiltrando nas igrejas. Você sabia, está todo mundo revoltado com a Venezuela. No mês de abril, Maduro liberou verba para os pastores reformar a igreja. E a igreja que tem emissora de TV no Brasil apoiou o Maduro. Eles não querem mais fechar, eles querem comprar o sistema religioso. E infelizmente, quando eles entram, eles dominam o que é ministrado no altar. E tem muitos lugares, pastor Elias, porque eu provo isso, que os pastores têm medo do que o pregador vai pregar. Ah, porque eu posso ser processado se ele falar isso, meu Deus, um monte de gente vai embora da igreja. Meu irmão, presta atenção, este lugar é lugar de ouvir o que o céu quer dizer, e a mensagem do céu para estes últimos instantes é: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Aleluia! Aleluia, aleluia. Aí muita gente me diz assim: mas pastor, se não houver avivamento, ninguém sobe.
É aí que você se engana, meu irmão. Tem uma multidão de pé, tem uma multidão com azeite na lamparina, tem uma multidão que ora, que jejua, que lê Bíblia, que tem intimidade com a sala do trono. A igreja do arrebatamento, ela está pronta. E se você faz parte dessa igreja, dê glória ao nome dele. Aleluia! E aí vem também o outro confronto. Terceiro, você já vai entender porque eu estou falando isso. Para nós orarmos. Muito se prega sobre o evangelismo e missão, necessidade da igreja. E muita gente diz, não, Jesus só vai voltar quando o último habitante da terra receber o evangelho. Quantos já ouviram essa pregação? Eu já preguei muito isso em culto de missão. Eu já preguei. Mas, meus irmãos, nós não temos nenhum versículo na Bíblia. E olha que eu vou falar novamente. Nenhum versículo na Bíblia que dá sustentação para que o evangelho precise ser pregado para Jesus voltar. Deus é a base. Que foi Jesus que disse, olha o que Jesus disse. E este evangelho do reino será pregado em testemunha de todos os povos e todas as gentes. E então virá o fim. Aí a gente tem que perguntar para o texto, dentro do sistema escatológico ali, o arrebatamento da igreja é o fim? Não. O fim dentro desse contexto escatológico é o trono branco. Olha só, é lá o trono branco. Quando é que o evangelho do reino será pregado? No reino milenial. Então, a ótica escatológica, eu acredito que outros pastores vão passar por onde eu vou passar. Jesus volta agora. Nós vamos para o tribunal de Cristo e seremos galardoados. Do tribunal de Cristo vamos para as bodas do Cordeiro. Nós vamos nos assentar com Abraão, Isaque e Jacó. Agora olha só, quanto tempo eu vou ficar no céu? 7 anos. O que vai acontecer na terra? A tribulação e a grande? No final dos 7 anos, Jesus vai descer com a igreja e vai implantar o reino milenial. Todos que aceitaram o sistema da besta vão ser exterminados. O falso profeta e o anticristo vão ser lançados vivos no lago de fogo. Tudo que eu estou falando aqui está em Apocalipse 19. E Apocalipse 20, o diabo vai ser amarrado por 1000. Jesus vai sentar no trono de Davi. E todos os povos, línguas, tribos e nações receberão o reino messiânico. E após o reino messiânico virá o fim. Só que existe outra coisa. Vamos ler rapidamente Apocalipse 14, 6. Veja que Apocalipse 14, 6, irmão, já é na grande tribulação. É a transição para a grande tribulação. E olha o que diz 14, 6. Veja bem, a igreja vai estar na glória. E no período tribulacionista, olha lá o que está dizendo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o quê? O evangelho eterno. Para proclamar aos que habitam sobre a terra. E a toda a nação, tribo, língua e povo. Pode passar? Para o próximo, verso 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Agora veja, se a igreja pregou o evangelho para toda criatura, por que anjos pregarão no juízo? Vocês estão entendendo? Então veja, anjo vai pregar com o evangelho eterno, chamando o povo ao arrependimento, em todas as nações, terras, tribos do mundo, dizendo: o juízo se aproxima. A falta da evangelização mundial, meu irmão,
não impede Jesus de voltar agora. Aí você vai dizer, mas pastor, então eu não preciso pregar o evangelho. Jesus não pediu para ninguém pregar o evangelho. Você sabia disso, que Jesus não pediu? Ele não pediu. Marcos 16:15, ele diz, ide por todo mundo e pregai. O que é o ide no grego? Ordem imperativa. Ele ordenou. Paulo disse o quê para a igreja de Corinto? Ai de mim, se não anunciar porque me foi imposta essa obrigação. E eu preciso falar uma grande verdade para vocês, que talvez vai doer, mas presta atenção no que eu vou falar. Talvez, eu não estou afirmando, talvez, um crente em Jesus que vive dentro do templo, participa de campanha, grupo, dizima, oferta, talvez, se esse crente nunca ganhou uma alma para Jesus, talvez, esse crente nunca nasceu de novo. Porque só quem nasce de novo é apaixonado por almas. Aleluia. Nós não poderíamos dormir hoje, meu irmão, sem ganhar pelo menos uma alma para Jesus. E sabe por que eu disse tudo isso? Para lhe afirmar, não precisa mais nada acontecer para ele voltar. Eu preciso aguardá-lo, como que se ele viesse agora. Aleluia. Aleluia, oh glória, aleluia. Irmãos, você tem como passar algumas imagens? Eu só vou passar o que eu vou falar com vocês amanhã. Amanhã, posso passar, pastor? Amanhã a gente vai falar sobre essa ordem mundial que está sendo levantada. E, olha só, amanhã a gente vai falar sobre o fundamento da ONU. Eu estive lá esse ano, eu fui lá na ONU. Muita gente não sabe, né? Mas o terreno da ONU, aí ó, essa é a imagem do Nelson Mandela dentro da sala da ONU. Foi esse ano, eu fui lá. O terreno da ONU, só para você ter ideia, quem doou o terreno para a formação da ONU foi a família Rockefeller. Só para você entender que existe uma ordem que trabalha com o espírito do anticristo. Então amanhã eu vou explicar algumas coisas, pode passar a imagem. Eu vou falar sobre o FMI, Fundo Monetário Internacional, pode passar. Quem são o Clube Bilderberg? A reunião do Clube Bilderberg foi no mês de maio deste ano. BlackRock, que domina. Só para você entender, meu irmão, a BlackRock só não tem tanto dinheiro como a China e os Estados Unidos. A BlackRock tem mais dinheiro que todos os países do mundo. Todos os ativos do mundo estão na mão dessa empresa. E é essa empresa que domina a mídia, o agro, a moda, a indústria automobilística. Tudo está na mão deles. Pode passar a imagem, amanhã eu vou explicar. Agora veja bem, você conhece essas marcas aqui, ó. 80% de tudo que nós consumimos está na mão de apenas 10 empresas. Então, o que eu quero que você entenda? Nós estamos caminhando para o totalitarismo. E as pessoas não percebem. Por exemplo, a Monsanto e a Bayer é a mesma empresa. A indústria alimentícia e a indústria farmacêutica está na mão da mesma empresa. Primeiro eles te intoxicam. Depois eles criam remédio para você tomar. É a mesma corporação. Então muita gente não compreende a dimensão das coisas, como nós estamos vivendo. Pode passar a imagem. Aí eu vou falar amanhã sobre o relógio do Apocalipse, né? Segundo a ciência, nós estamos a apenas
100 segundos da meia-noite. Quando chegar aqui na meia-noite, chegou no Apocalipse. Aí passa a imagem. Eu só vou citar até aqui. Isso daqui é perto da Times Square. E amanhã eu vou mostrar o vídeo que eu fiz. Aqui tem um relógio, irmãos, do fim do mundo, sobre questões climáticas, lá em Nova York. Isso aí já se transformou num ponto turístico. E quando eu estive lá, que foi mês passado, o relógio estava 5 anos, 2 dias e alguns minutos do fim do mundo. Eles dizem que o mundo vai colapsar na questão climática. E aí, quando eu falo do relógio do Apocalipse, de relógios como esse, que está lá para todo mundo observar, existe uma ordem que acredita no caos e no Apocalipse. Amanhã eu vou mostrar para vocês o bunker que o Mark Zuckerberg está construindo. Ele começou em janeiro. Esse daí é o bunker da ICMS, pode passar. Isso daí é onde está, fica nessa imagem aí e para por aí. Esse bunker foi construído pela instituição do Bill Gates. Tem uma matéria na Record falando sobre, tem sementes do mundo todo armazenado aqui. De árvores, fruto, tudo que você possa imaginar está armazenado. E olha só, cofre do fim do mundo, porque eles sabem do colapso que virá. Aí o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, começou em janeiro, saiu na mídia mundial. Ele está construindo um bunker, um refúgio apocalíptico de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Seja, raciocina comigo. Por que um empresário vai pagar 1 bilhão para construir uma casa com 30 e poucos quartos, refúgio, local de saída, para se refugiar do apocalipse? Se nada vai acontecer. Sabe o que eu quero que você saia daqui pensando? Eles estão anunciando o que vai acontecer. E eles acreditam que o Apocalipse está chegando. E você tem um livro com 22 capítulos na mão. E você acha que nada está acontecendo. Eu e você somos a geração, meu irmão, que vai ver o amado como ele é. Fique em pé, glória a Jesus. E eu gostaria, meu irmão, que amanhã vai aparecer 1001 coisas na tua mente para amanhã. Mas amanhã você vai convidar pessoas. Irmãos, eu vou te falar aqui, ó. No meu canal do YouTube tem desembargador, tem médicos, advogados. Eu estive nos Estados Unidos agora. Empresários brasileiros da América me levaram nos Estados Unidos. E sabe o que eu vi? Até eu fiz filme na casa de um. Eles têm armazenamento de alimento nos Estados Unidos. E o Walmart está vendendo agora. Todo mundo chega lá, é um pote cheio de comida para 25 anos, fica armazenada a comida. E são pessoas de um poder aquisitivo enorme. E eles acreditam na profecia. Então eu quero que você entenda, meu irmão, convide pessoas, não tenha medo de convidar. Porque tem muita gente, por exemplo, essa semana deu um bug no cenário do mercado financeiro. As bolsas do Japão, segunda-feira, tiveram que fechar para não quebrar. E nós estamos diante da recessão americana. A América está quebrando para a China dominar o mundo. E sabe o que é isso? O modelo chinês é o modelo do controle mundial. Vocês estão entendendo que está tudo acontecendo? E quem mexe com o sistema financeiro ficou assustado porque o Buffett, que é um dos maiores investidores de bolsa de valores americano, ele tirou bilhões de dólares das suas ações, porque ele sabia que ia derreter. E todo mundo ficou chocado, porque ele nunca mexia nas suas ações, e desde o mês de julho ele está tirando tudo. Então algo está em curso, meu irmão. E tudo que está acontecendo em Israel, que eu vou falar sexta-feira, irmãos, é um cenário muito grande que se arma. Só que lembra do que eu falei no início? Talvez seja mais confortável você ficar na caverna.
Talvez seja mais confortável você fechar teus olhos. Mas eu quero te incentivar, não feche os olhos e não fique na caverna. A vida eterna é o maior patrimônio que o céu te deu. É hora de acordar, de despertar. Glória a Jesus. Eu quero orar por você. Eu gostaria de perguntar nessa noite, se tem alguma alma que está aqui que queira reconciliar com Jesus ou aceitar Jesus. Hoje é teu dia. A porta da graça vai se fechar a qualquer momento. Tem alguém para Cristo nessa noite que queira se render ao propósito de Deus? Jesus te ama. E você é precioso demais para alimentar porcos no mundo. O teu lugar é assentado na mesa, comendo pão como filho. Tem alguém para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Agora eu quero orar, meu irmão, por você e pela sua família. Irmãos, Noé, repita comigo: Noé não ganhou o mundo inteiro, mas ele viu a sua família salva do juízo. E eu quero profetizar que nesse agosto escatológico o Senhor trará salvação e libertação em famílias inteiras neste lugar. A tua família vai entrar na arca da salvação. Eu quero orar por você e pela sua família. Se você quiser vir no altar representar a sua família, venha. Eu quero orar pela sua casa agora. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Santo Espírito. Santo Espírito. Aleluia. A tua família não é um projeto falido. Os teus filhos não são herança do mundo. Você consagrou teus filhos no altar. Aleluia. Eles vão regressar para os braços do Pai. Aleluia. Orebacando, Uremai, o teu casamento não vai ser destruído, ele vai ser restaurado pelo poder da palavra e da glória de Deus. Aleluia. Avivamento começa dentro de casa, meu irmão. Atrai a presença de Deus para dentro da tua casa. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh Deus de maravilha, eu estou sentindo a graça restauradora do céu nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua noiva, a tua igreja, comprada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Eu quero profetizar um despertamento espiritual. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz para nós deixarmos o embaraço. A tua palavra diz para nós abandonarmos o pecado. A tua palavra diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. A tua palavra nos convida a não olhar para a direita, para a esquerda, para trás, mas olhar apenas para Jesus. O alvo é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que todo veneno que está matando a fé da tua igreja, que está tirando o desejo do céu dos salvos, Terabacanduremaia, que seja eliminado pelo poder da palavra. Arabacandorevasteria Romendi kelebahau e jovedere bacalavastia Arabacanduremi kelebahaya. Aleluia, desperta a tua noiva.
A tua palavra diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Seja limpo pela palavra. Urabacanduremaia. A palavra diz: eliminai o veneno, o fermento velho da massa, da malícia e da maldade. Que este fermento velho venha a ser eliminado, e que o pão sem fermento venha se manifestar sobre a tua noiva, da sinceridade, da verdade, da pureza. A fome pela palavra, a fome pelo céu venha reinar na nossa vida. Eu profetizo, Senhor, que todo domínio espiritual sobre famílias aqui, que toda pressão maligna, Satanás, essa família foi comprada com sangue. Tira a tua pata suja de dentro dessa casa. Eu repreendo o espírito de morte que está cercando famílias. Eu repreendo a depressão, jovens trancados dentro do quarto, sem ânimo para sair, tomar banho, se alimentar. Espírito de morte que está abraçando almas. Essas almas não te pertencem. Saia dessa mente, desse coração. Saia do meio dessa família. Terabacanduremaia. Urabacandoremi que lebahau e jovederia. Pelo poder da palavra, Senhor, eu profetizo um despertamento dentro dessa família, uma aproximação da tua presença. Abre a visão da tua igreja, Pai. Aleluia, e desperta o teu povo, em o nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Aleluia.